Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como estamos no mês de junho, o Espírito de Deus nos incomodou para pararmos o pão do céu e falar, trazer um esclarecimento para os cristãos, referente à festa junina. Então, no decorrer deste mês, até o término dele, vamos explicar o porquê que o cristão não deve participar da festa junina. Hoje vamos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 a 12, que está escrito assim: Tudo isto aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo do poder de Faraó, rei do Egito, e eles temeram a outros deuses. Andaram nos costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos que os reis de Israel haviam introduzido. Os filhos de Israel fizeram secretamente, ou seja, escondido, coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e poste ídolos em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara diante deles. Cometeram, olha que coisa séria, o final do versículo 11. Cometeram ações iníquas que provocaram a ira do Senhor. Versículo 12. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não façais estas coisas. Ou seja, amados, não adianta eu fazer uma coisa que agrada aos homens, mas que desagrada a Deus. É só você pesquisar, eu vou ler aqui, que eu passei para o caderno, não são palavras minhas, você pesquisa aí no Google, origem das festas juninas, certo? Aí eu vou ler aqui e creio que o Espírito de Deus vai abrir o seu entendimento e Deus vai falar ao seu coração. A origem da festa junina é pagã, ou seja, contrário à doutrina cristã. Então, se você é cristão e pratica a festa junina, você está pecando contra o seu Deus. Porque as festas que deram origens às festas juninas homenageavam os deuses da natureza, da fertilidade. Pediam fartura nas suas safras, pois nessa altura começava o período da colheita de cereais. Isso acontecia porque na altura da colheita de cereais, tal como o milho, que hoje é um dos ingredientes mais comuns nas comidas típicas da festa juninas, as fogueiras, um símbolo característico das festas juninas, atualmente também tem origem nas festas pagãs. Por quê? Porque era um costume fazer fogueira nas celebrações. Ou seja, por que a festa junina é pecado? Porque ela deu origem em festas pagãs, que as pessoas que não eram cristãs adoravam aos deuses na época da colheita, e pedia fartura, pedia prosperidade. E tudo aquilo que a pessoa comia, dançava, oferecendo aos deuses, aí trouxeram para o cristianismo. Olha aqui, como a igreja, aqui estamos falando da igreja católica, como a igreja não conseguia acabar com a popularidade dessa festa pagã, acabou aderindo às festas juninas, atribuindo-lhe caráter religioso,
ou seja, sincretismo. Tem um ditado popular que é assim, ó: se eu não posso vencer o meu inimigo, eu me junto a ele. É até uma questão de inteligência, para ele não te destruir. Então, como não conseguiu acabar com a festa pagã, aí eles fizeram o sincretismo, se uniu e colocou dentro da igreja. Ou seja, o sincretismo é o quê? É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas. Ou seja, já que não conseguiram acabar, trouxeram para o cristianismo. E hoje tem muitos pastores que deixam seus filhos participar na escola. Sabemos que o Estado é laico, não pode se interferir na religião. Então você que é crente, seu filho está na escola, você tem que chegar para ele: ó, meu filho não vai participar das danças, de nada. Você tem direito, tá? O que é a religião pagã? Olha aqui. É um movimento religioso contemporâneo que acredita em vários deuses, ou santos, ou anjos, ou seja, que dá adoração, né? Sendo a natureza sacralizada, ou seja, que é santo. E é cultuado em ritos sazonais, ou seja, em cada região tem um nome diferente, com adaptações para a vida moderna. Esse mês de junho são 3 santos que são celebrados e festejados. Quem? Santo Antônio, São João e São Pedro. Ou seja, toda dança, toda comida, toda participação em dias específicos desse mês vão ser oferecida a esses santos. Aí está lá um pastor dizendo: não tem nada não. Você está pecando se você deixa seus filhos participar, e se você ensina a sua igreja que não tem nada não, você está induzindo a sua igreja a pecar contra Deus. O final, eu vou ler o final do versículo 11 de 2 Reis 17 e o versículo 12. Cometeram ações iníquas, ou seja, pecado, que provocaram a ira do Senhor. Serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhe disse: não façais estas coisas. Então você, pastor, que coloca seus filhos para participar, que deixa, e que você ensina a sua igreja, pode participar, é apenas folclore, você está ensinando a sua igreja a pecar contra o seu Deus, transgredindo o primeiro mandamento de Êxodo 20. Ou seja, será que sua mente já está cauterizada a ponto de não se importar mais com as almas? Cristianismo, ou seja, a igreja é chamado para fora, tirado do mundo, vive do mundo, mas não pratica mais as coisas do mundo. Aqui está falando do povo de Deus que que estava na terra prometida e foram para a Babilônia. Por quê? Porque desagradaram a Deus. O erro do cristianismo moderno, no lugar de levar Jesus para o mundo, traz o mundo para a igreja. Aí o Espírito Santo vai embora, não tem mais mudança de vida, não tem mais transformação, não tem mais conversão. Se lembre, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então pese seus valores. Pese seus valores. Eu estou falando essas palavras porque Deus ama a sua alma. Igual os 7 anjos, os 7 pastores das 7 igrejas do Apocalipse. Deus vai ter com você, viu, pastor? Que está ensinando seu povo a induzir ao pecado e pecar contra o Senhor. Ele tem os olhos como chama de fogo e na sua boca sai uma espada aguda. Se lembre disso. Que muito é dado, muito será cobrado e o juízo será sem misericórdia. Se lembre disso. Jesus quer salvar você. Ele te ama. Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.